Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Nesta aula, estudaremos como calcular o comprimento de uma curva representada pelo gráfico de uma função. Uma primeira estratégia para aproximar o comprimento da curva representada pelo gráfico de uma função f é criar uma curva poligonal com formato semelhante à curva original. Faremos isso como ilustra a figura abaixo. Então, aqui nós temos o gráfico de uma função f genérica, uma função contínua, e nós dividimos o intervalo de a até b, no qual essa função está definida, em três partes. A partir disso, nós criamos esta curva poligonal, com os pontos x0, f de x0, x1, f de x1, x2, f de x2 e x3, f de x3. Perceba como essa curva poligonal tem um formato semelhante ao gráfico da função f neste intervalo. Podemos, então, aproximar o comprimento c do gráfico de f no intervalo AB através da seguinte expressão. C é aproximadamente o somatório de 0 até 2 da raiz de xi mais 1 menos xi ao quadrado mais fxi mais 1 menos f de xi ao quadrado. Aqui eu simplesmente apliquei a fórmula para a distância entre dois pontos conhecida da geometria analítica. Considere que f tem a derivada contínua no intervalo AB. Vamos dividir o intervalo AB em n partes, de modo que x0 vai ser igual a A e xn vai ser igual a B. Seja ΔXi igual a xi mais 1 menos xi, o tamanho de cada subintervalo, xi mais 1. O comprimento de cada segmento de extremos xi, f de xi e xi mais 1, f de xi mais 1 será dado por ci é igual a raiz de xi mais 1 menos xi ao quadrado mais f de xi mais 1 menos f de xi ao quadrado. Bom, pelo teorema do valor médio, sabemos que existe x barra i pertencente ao intervalo aberto de xi até xi mais 1, tal que a derivada de f em x barra i é igual a f de xi mais 1 menos f de xi sobre xi mais 1 menos xi. Isto é, temos que f de xi mais 1 menos f de xi vai ser igual a derivada de f em x barra i vezes xi mais 1 menos xi. Se você não se recorda do teorema do valor médio, eu recomendo que você faça uma revisão sobre ele. Sendo assim, no final podemos reescrever a expressão para ci como sendo ci é igual a raiz de ΔXi ao quadrado mais a derivada de f avaliada em x barra i vezes ΔXi ao quadrado. Aqui eu simplesmente utilizei o que tínhamos definido anteriormente como sendo ΔXi. Simplificando essa expressão, no final podemos escrever que isso é igual a raiz de 1 mais a derivada de f em x barra i ao quadrado vezes ΔXi, aqui fora da raiz. No limite, quando o maior ΔXi tende para zero, a soma de todos esses comprimentos tenderá para o comprimento da curva desejada. Ou seja, temos que c é igual a limite do máximo ΔXi indo para zero, do somatório de i começando em zero até n menos 1, da raiz de 1 mais a derivada de f em x barra i ao quadrado vezes ΔXi, aqui fora da raiz. Lembrando-se da definição de integral definida, isso é simplesmente igual a integral de a até b da raiz de 1 mais a derivada de f de x ao quadrado dx. Vejamos agora um resumo do procedimento para calcular o comprimento de uma curva. Considere uma função f com derivada contínua no intervalo AB. O comprimento da curva representada pelo gráfico de f nesse intervalo será dado por c é igual a integral de a até b da raiz de 1 mais a derivada de f de x ao quadrado dx. Façamos um exercício. Calcule o comprimento da circunferência de raio 2uc. Dos conhecimentos de geometria plana, nós sabemos que o comprimento de uma circunferência de raio r é dado por 2πr. Dessa maneira, considerando que o raio é 2, temos que encontrar no final que o comprimento dessa circunferência é 4π. Dos conhecimentos de geometria analítica, sabemos que essa circunferência é dada pela equação x² mais y² igual a 4. Aqui nós temos uma representação gráfica dessa circunferência. Considerando apenas o primeiro quadrante, podemos escrever que y é igual a raiz de 4 menos x² com 0 menor ou igual que x, que é menor ou igual que 2. Fazendo y igual a f de x, o comprimento dessa circunferência pode ser calculado por c é igual a 4 vezes a integral de 0 até 2 da raiz de 1 mais a derivada de f de x ao quadrado dx.
nós precisamos multiplicar essa integral por 4, porque nesse intervalo considerado de 0 até 2, estaríamos calculando o comprimento dessa circunferência apenas no primeiro quadrante. Calculando a derivada de f de x, obtemos que a derivada de f é igual a menos x sobre a raiz de 4 menos x ao quadrado. Lembre-se que para calcular essa derivada, será necessário aplicar a regra da cadeia. Desse modo, temos que c é igual a 4 vezes a integral de 0 até 2 da raiz de 1 mais, e agora entre colchetes, menos x sobre a raiz de 4 menos x ao quadrado, isso tudo ao quadrado, dx. Simplificando a expressão que aparece aqui dentro desse radical, vamos ficar com 4 que multiplica a integral de 0 até 2 da raiz de 4 sobre 4 menos x ao quadrado dx. Se simplificarmos a fração que aparece dentro desse radical, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 4, vamos ficar com 4 que multiplica a integral de 0 até 2 da raiz de 1 sobre 1 menos x ao quadrado sobre 4 dx. Podemos ainda escrever que isso é o mesmo que 4 que multiplica a integral de 0 até 2 de 1 sobre a raiz de 1 menos x sobre 2 elevado ao quadrado dx. Para resolver essa integral, faremos a substituição trigonométrica seno de u igual a x sobre 2 e cosseno de u, du igual a meio dx. Perceba que para x igual a 0, temos que u igual a 0, porque apareceria seno de u igual a 0 e o ângulo no primeiro quadrante que tem seno 0 é o próprio zero. Por outro lado, para x igual a 2, temos que u é igual a π sobre 2, porque para x igual a 2, apareceria aqui seno de u igual a 1, e no primeiro quadrante, um ângulo que tem seno igual a 1 é 90 graus, ou seja, π sobre 2. Aplicando a substituição, podemos então escrever que c é igual a 4 que multiplica a integral de 0 até π sobre 2 de 2 cosseno de u sobre a raiz de 1 menos o seno de u ao quadrado du. Utilizando a identidade trigonométrica fundamental, sabemos que esse radical aqui no denominador, no final, vai ser apenas cosseno de u. Poderemos, então, simplificar com o cosseno de u que aparece aqui no numerador, e no final, essa integral vai ser igual a 4 que multiplica a integral de 0 até π sobre 2 de 2 du. Essa integral é simples de se resolver e vamos encontrar que isso é igual a 4 que multiplica 2u avaliado em π sobre 2 e em 0. Aplicando o teorema fundamental do cálculo e fazendo todas as contas, no final, ficamos apenas com 4π UC, unidade de comprimento. Lembrando do que discutimos no início da resolução, isso condiz com o nosso conhecimento prévio de geometria plana. Façamos outro exercício. Calcule o comprimento da curva representada pelo gráfico de f de x igual a x ao quadrado no intervalo de 0 até meio. Então, aqui nós temos uma representação desse gráfico, que seria uma parábola, considerando o x no intervalo de 0 até meio. O comprimento dessa curva pode ser calculado por c é igual a integral de 0 até meio da raiz de 1 mais a derivada de f de x ao quadrado dx. Lembrando que f de x é igual a x ao quadrado, vamos substituir aqui a expressão para a derivada de f de x. E isso vai ficar igual a integral de 0 até meio da raiz de 1 mais 2x ao quadrado dx. Faremos a substituição trigonométrica tangente de u igual a 2x e secante ao quadrado de u, du igual a 2dx. Para x igual a 0, temos que u é igual a 0, já que aqui apareceria a tangente de u sendo igual a 0 e um ângulo do primeiro quadrante que tem tangente 0 é o ângulo 0. Por outro lado, para x igual a meio, temos que u é igual a π sobre 4, porque aqui apareceria tangente de u igual a 1 e um ângulo do primeiro quadrante que tem tangente igual a 1 é exatamente π sobre 4. Efetuando as substituições, desse modo, podemos escrever que c é igual a integral de 0 até π sobre 4 de meio que multiplica secante ao cubo de u, du. Aplicando a estratégia para calcular integrais com potências de secante, que foi estudada em aulas anteriores, temos que isso vai ser no final igual a 1/4 da secante de u vezes tangente de u mais ln do módulo de secante de u mais tangente de u avaliado em π sobre 4 e em 0. Aplicando o teorema fundamental do cálculo e fazendo todas as contas, no final temos que isso é igual a 1/4 que multiplica a raiz de 2 mais ln do módulo da raiz de 2 mais 1, UC, unidade de comprimento. Com esta aula, nós finalizamos o curso de Cálculo Diferencial e Integral 1. Eu espero que ele tenha lhe ajudado a aprender os 3 principais conceitos do cálculo, que seriam o limite,
a derivada e a integral. Por fim, eu agradeço por sua participação e espero você nos próximos cursos. Até breve!